Olá, tudo bem? Eu sou a Adrize Rodrigues, engenheira de alimentos, e neste vídeo eu quero te mostrar como a Quality Flow Pack pode ajudar indústrias alimentícias a centralizar o controle da qualidade, documentos, inspeção, estoque, produção, rastreabilidades e relatório em uma única plataforma. Hoje muitas empresas ainda dependem de planilhas, papéis, fotos, mensagens, controles separados para acompanhar tarefas importantes da rotina. Isso pode até funcionar por um tempo, mas quando chega uma auditoria, uma fiscalização ou uma ocorrência da qualidade, encontrar rapidamente as informações certas pode se tornar algo difícil e arriscado. E foi pensando nessa rotina que nós criamos o Quality Flow Pack. E o melhor jeito de entender tudo isso é vendo na prática. Então, bora acompanhar comigo como o sistema funciona. Então, pessoal, assim que vocês acessam a plataforma do Quality Flow Pack, a primeira página que fica disponível aqui para vocês é o dashboard, porque através do dashboard você vai acompanhar os principais indicadores de operação. Então, aqui você consegue ver quantas inspeções foram realizadas hoje, né? Se teve alguma reprovação, não conformidades abertas, pendências, auditorias, né? Auditorias concluídas e documentos a vencer. Então, essa visão, ela ajuda a identificar rapidamente o que precisa de atenção e evita que informações importantes fiquem esquecidas em planilhas ou controles manuais. Então, o objetivo é dar ao gestor uma visão clara da rotina da qualidade e os pontos que precisam de um acompanhamento. Agora, dando sequência aqui na apresentação do sistema, nós temos o cronograma. Então, no cronograma, a equipe consegue acompanhar rotinas programadas por dia. Então, só para vocês entenderem, né? Todas as tarefas que precisam ser realizadas, checklist, fica listado aqui por dia, tá? Então, todos eles que precisam ser executados nesse dia ficam aqui e também eles mostram qual que foi realizado e qual que ainda está pendente. Então, isso tudo aqui ajuda a reduzir esquecimentos, melhora a organização da equipe e facilita o acompanhamento das atividades de qualidade do dia a dia. Claro, né? E isso para a indústria alimentícia, esse controle é importante porque várias rotinas precisam ser executadas com frequência e precisam ficar registradas. Então, por aqui você consegue fazer esse acompanhamento de como que está a execução do dia. Então, isso facilita muito, né? E direciona até o gestor a ação que vai tomar adiante a progressão aí das atividades da qualidade realizadas no dia. Dando continuidade à apresentação às funções do sistema, nós temos o item checklist. Então, aqui no checklist, o Quality Flow Pack permite criar checklists personalizados por setor, por processo ou rotina da empresa. Isso vai depender da sua necessidade. Então, para vocês entenderem, no campo checklist, eu vou cadastrar quais vão ser os checklists que eu vou precisar realizar. Claro, como eu disse, com o direcionamento de setor, processo e rotina da empresa. No item inspeção é onde nós vamos realizar, executar, responder esses checklists, tá? Então, é durante a execução. Você vai estar aqui em nova inspeção, temos os checklists organizados para vocês, para facilitar, né? Então, você tem aqui todos os itens, você tem somente checklists diários, que são os que tem que ser feito todos os dias de produção. Temos o checklist semanal, que vai ser feito uma vez na semana. Nós temos o quinzenal, a cada 15 dias, mensal, trimestral, semestral, anual, sob demanda, por intervalo. Então, tudo aqui para vocês conseguirem adequar à realidade da sua empresa, tá? Lembrando que a execução aqui desses checklists todos ficam salvos, né, para dar mais organização e segurança para consultas futuras. Então, para vocês entenderem, vou responder com vocês aqui um checklist. Então, vou responder o checklist de operador, dos colaboradores, tá? Você consegue fazer essa execução aqui de forma que os colaboradores vão responder perguntas, anexar evidências se for necessário, apontar não conformidades, né, quando for necessário. Então, aqui você consegue vincular, né, fazer essas respostas e deixar tudo salvo. Então, por exemplo, qual é o nome do colaborador aqui? Então, colaborador 1, o uniforme dele está completo? Sim. Está sem adornos? Sim. Não apresenta nenhum ferimento? Sim, tá tudo ok com ele. Então, concluir a inspeção.
Após concluir a inspeção, você consegue voltar para o dashboard ou fazer uma nova inspeção. Mas, se você vir aqui na inspeção, você consegue observar aqui, ó. Nós temos a data que essa inspeção foi realizada e a hora, qual foi o checklist, qual foi o setor, quem foi o responsável, a nota se foi aprovado ou não, tá? Então, você consegue aqui ter toda essa visualização após o preenchimento. E, claro, também é possível gerar o relatório desse preenchimento, né? Porque muitas auditorias vão solicitar, você fez, mas como que foi feito? Então, aqui a gente tem um relatório, tá? Com as informações, tudo certinho do que foi feito sobre aquela inspeção. Então, pessoal, ó, tudo fica salvo no histórico com mais organização, segurança e também disponibilidade para consultas futuras, inclusive dos fiscais, tá? Os fiscais, eles podem ter acesso aos checklists respondidos e fazer o acompanhamento. Aqui fica tudo com a data, a hora, qual checklist, qual o setor que está vinculado, se foi aprovado ou não. Então, em vez de depender de papel ou planilhas soltas, a empresa passa a ter um registro digital das inspeções realizadas e das ações que precisam de acompanhamento, tá? Então, você tem aí essas vantagens aqui dentro do sistema. Dando continuidade, aqui nós temos o item de pendências. Sempre, né, que tiver uma não conformidade, sempre que ela for registrada, ela vai ficar centralizada no sistema com o status, o setor responsável e o acompanhamento. Então, olha, eu tenho aqui duas não conformidades. A primeira foi resolvida, essa está em aberto. Então, eu preciso gerenciar, algo precisa ser feito, né? Então, isso facilita a gestão das ações corretivas e evita problemas futuros, porque não fica no esquecimento aquela não conformidade. Então, o sistema ele vai apoiar também o processo de auditoria, ajudando a organizar evidências, inspeções, pendências e registros importantes, tá? E na prática, isso vai dar muito mais segurança para a empresa comprovar as rotinas e acompanhar as melhorias. Porque não adianta você ter essa não conformidade, mas você não tratar ela, né? Então, aqui também ainda é possível você tratar para ver se está tudo ok, que você coloca tudo que vai ser feito e o status já muda aqui para em andamento. Dando continuidade, outro item que é muito importante é o controle de documentos da empresa, né? Porque aqui, ó, você tem o controle dos documentos e você coloca também a validade. Então, se o documento estiver vencido, ele vai aparecer que está vencido. Se ele estiver próximo a vencer, né, com 30 dias, ele já vai ter um aviso de 30 dias que vai estar vencendo. Então, como eu disse, né, vai ser fácil a gente ter esse controle. Então, o sistema ele mostra esses alertas visuais para documentos vencidos ou próximo ao vencimento, ajudando a evitar surpresas aí em auditorias ou fiscalização. Além da parte do controle de documentos, o sistema ele também tem um item de treinamentos, né? Então, você vai realizar um treinamento com essa equipe, você registra esse treinamento aqui e vai ajudar a manter evidências de capacitação da equipe, né, em um único local. Então, como que funciona? Você você dá o treinamento, cria um método de avaliação, uma provinha, envia para esses participantes, eles vão fazer a prova, vão ter uma resposta final. Assim que eles responderem, o sistema já vai captar essas informações aqui, com o nome do colaborador, se ele estava presente, a nota, o estado dele, né, se foi aprovado ou não, alguma evidência se for necessário. Então, você tem essa integração, você consegue fazer uma avaliação com a sua equipe e registrar essa avaliação aqui dentro do sistema, individualizando aí de cada colaborador. Então, isso facilita muito na parte de fiscalização e organização da empresa também, para entender quais são os colaboradores que fez treinamento, quais que ainda precisa fazer treinamento, qual foi a nota. Então, assim, dá para você criar aqui vários métodos, né? Inclusive, se você quiser criar assim, olha, abaixo de
de 20%, né? Se ele não acertou nem 20%, vai ser aplicado uma outra prova, um outro treinamento. Então, você consegue fazer essa organização de acordo com o que o seu gestor entender e achar necessário. Então, essa ferramenta aqui é interessantíssima e também muito importante. O módulo estoque, o Quality Flow permite controlar produtos por lote, validade, entrada e saídas de movimentação. Então, aqui você já consegue ter quantidade de produto seu que tem estoque, o valor em estoque, se tem algum lote vencido, se tem algum lote que está próximo a vencer. Então, aqui eles geram esses alertas para você, tá? Então, já te mostra quais produtos que precisam ter mais atenção, certo? Agora, para as entradas de mercadorias com nota NFE modelo 55, o sistema ele permite importar o XML da nota, facilitando a conferência do fornecedor, tá? Então, aqui você consegue, direto com o XML da nota, dar a entrada. Dado nesse caso, ele não está cadastrado, então a gente vai cadastrar aqui, tá? Manualmente. Salvar o produto. E aqui, a gente precisa completar qual que é o lote desse produto. Certo? Então, aqui, fez a emissão, né? Leitura da nota. Fiz a conferência, vou registrar da entrada em lote desse produto. Fiz a entrada em estoque, aumentou o número do produto, aumentou também o meu valor em estoque, tá? E aqui já tá aqui, ó, cadastrado, ó, qual que é o tipo do produto, tá? E o valor dele, o total. Agora, pensando em compras menores, o sistema também pode auxiliar a leitura de cupons por imagem. Então, só para vocês verem aqui, eu consigo tirar a foto de um cupom fiscal e fazer a leitura aqui dando a entrada desses produtos. Mas, claro, sempre fazendo a verificação, tá? Dos itens, para ver se realmente fez a leitura de forma correta. Após fazer a leitura da imagem, né? Aqui ele já consegue vincular ao fornecedor de que se trata essa notinha, esse cupom fiscal. Aqui a gente só faz a conferência para ver se está tudo certo e envia da entrada. Então, vamos dar entrada aqui ao sistema. Então, para vocês entenderem, em todos os casos, seja qual for o tipo de entrada que for fazer aqui no seu estoque, né? Sempre tem que passar por uma pré-conferência antes de fazer a movimentação, porque isso vai ser mais garantido e mais segurança ao lançar o produto. Então, esse controle de lote, validade, ele é essencial para a indústria alimentícia, que precisa organizar esses insumos, matérias-primas, produtos final. Então, você consegue ter esse controle aqui através do módulo estoque. Dentro da plataforma do Quality Flow Pack, nós temos o módulo produção. Dentro do módulo produção, nós temos as fichas técnicas, que são as fórmulas, né, do produto. Então, eu tenho a formulação do pão de queijo, qual é a quantidade dos ingredientes que utilizam. Então, você faz o cadastro dessa ficha técnica, né, dos produtos. Inclusive, o sistema ele já vai te mostrar aí qual é o custo médio, né, desse ingrediente no seu produto, qual a porcentagem de participação, né, desse ingrediente no seu produto. E claro, outro item importantíssimo aqui é o principal insumo, porque sem o principal insumo você não vai conseguir fazer a produção. Então você passa a ter um controle melhor, né, a partir dessas fichas técnicas e das formas cadastradas no sistema. Por que isso? Porque após você fazer esse cadastro das fichas técnicas e das fórmulas, além de conseguir calcular a quantidade que vai usar, se vai dar certo com o seu estoque de insumos ou não, é a parte de precificação do seu produto. Então, você passa a conduzir melhor essa precificação, você consegue avaliar melhor essa precificação. Então, aqui você tem a precificação, que pode ser através de ordem de produção, do produto ou ficha técnica. Então, aqui você tem, né? Qual é o produto final, quanto que tá custando essa fórmula, qual é o rendimento médio, qual é o custo base, né? Então, tudo tem aqui para vocês.
E claro, tem a parte aqui das margens também, para você conseguir calcular e ver se essa margem sua tá boa, se você tá tendo um lucro bom estimado ou não. Então tem essa parte também de precificação para poder auxiliar vocês na precificação do produto. Agora nós temos a ordem de produção, onde o sistema ajuda a controlar o consumo de insumos, o rendimento obtido, o custo real e a entrada do produto final em estoque. Então aqui você consegue ter esse tipo de acesso. E claro, isso tudo vai permitir para o gestor entender melhor quanto a produção está realmente custando, né? E comparar, no caso, o previsto com o realizado. Agora, falando de planejamento, aqui podemos observar o seguinte: o planejamento da produção ele vai ajudar o gestor a tomar decisões, né? Com base no estoque, giro e necessidade de reposição. Então, aqui, por exemplo, se um estoque para 2 dias, eu tenho um estoque suficiente, tá vendo? Estoque para 3 dias. Agora, se eu aumentar aqui, ó, para mais dias, ele já chama minha atenção. Eu tenho um estoque crítico, né? Porque não vai ter esse estoque suficiente aqui para atender esse pedido, né? Porque tem um giro maior. Então, você consegue ter esse controle, né? Fazer esse planejamento da sua produção através tanto da ordem de produção quanto também do giro do produto. Agora, dentro da plataforma Quality Flow, nós temos um item importantíssimo que é muito, inclusive, exigido aí em fiscalizações, auditorias, que é a rastreabilidade do produto. Então, o sistema, ele consegue integrar aí todas as execuções do checklist da parte de qualidade com o produto final. Então, só para exemplificar aqui, vocês conseguirem visualizar, eu vou fazer uma rastreabilidade do pão de queijo. E aqui ele vai me mostrar todo o caminho dele, desde o início da produção até o final da produção. Então, aqui ele me traz, né, o nome do produto, o lote, validade, a data de produção. Aqui, ó, origem de insumos e recebimento. Aqui fala qual que é o produto que está sendo utilizado, qual a quantidade, né? Traz essa informação para você. Além disso, também, a execução no processo produtivo. Ele te mostra que são os checklists que você aplicou na produção daquele determinado produto final. Então, aqui ele te mostra, olha, o controle de produção, se teve tudo ok, se teve alguma não conformidade. Aqui, ó, checklist de produção, quem foi o responsável por estar fazendo aquela avaliação, aquela conferência, qual também que foi a máquina utilizada para fazer a mistura. Então, tudo aqui fica ligado, né, às informações. Inclusive, também nós temos aqui, né, quem é a equipe que está envolvida naquela produção. Então, você consegue fazer uma rastreabilidade completa do seu produto, desde os equipamentos que você utiliza, desde os setores que está atuando, desde os funcionários que atuou naquela produção. E aí, isso facilita muito, né, essa questão de investigações, por exemplo, de algumas ocorrências da qualidade, às vezes após o produto ficar pronto, após o produto chegar no mercado, existiu aí alguma não conformidade que foi reconhecida depois e você precisa investigar, porque não basta a gente ter a não conformidade, a gente precisa investigar e tratar ela. Então, através dessa rastreabilidade, a gente consegue fazer um acompanhamento, né, completo do meu produto, desde quando ele começou a ser produzido até o fim. Então, esse aqui é uma ferramenta, né, que o Quality Flow traz para vocês de extrema importância, tanto para atender a questão da auditorias, fiscalizações, mas também um controle interno da empresa. Agora, falando de relatório, o sistema também conta com relatórios profissionais para acompanhar inspeções, não conformidades, auditorias e informações importantes aí da operação, tá? Então, esses relatórios, ele vai auxiliar, né, com que o gestor ele consiga analisar os indicadores, levantar pendências, acompanhar setores e apresentar evidências quando for necessário. Então, você consegue fazer todo esse controle aqui através
do módulo relatório. E claro, é possível a gente trabalhar com relatórios tanto em PDF quanto em planilha, porque isso facilita também a comunicação interna. Aqui em PDF, vou gerar para vocês verem, que mostra aqui todos os checklists realizados, todas as inspeções, o ranking de desempenho dos setores também, que é um índice importante, né, para a questão da qualidade, controle, o gestor avaliar onde precisa ter mais atenção. Como você viu, o Quality Flow Pack foi criado para ajudar indústrias alimentícias a reduzir controles manuais, centralizar informações importantes da rotina da qualidade, produção, estoque e rastreabilidade. Se a sua empresa ainda depende de planilhas, papéis ou controles separados, talvez seja o momento de organizar esse processo em uma plataforma segura e visual. Nós oferecemos uma demonstração para entender a rotina da sua operação e mostrar como o Quality Flow Pack pode te ajudar. Entre em contato comigo e agende uma conversa.